Olá pessoal, tudo bom? Eu vim falar para vocês hoje sobre como elaborar um resumo de uma maneira acadêmica, né? Eu tenho percebido, pelos textos que eu reviso, que as pessoas têm feito o resumo de um simples texto introdutório do trabalho acadêmico. E isso não é bem assim que funciona, né? Vocês têm que pensar que o resumo ele é o texto que é um texto que vai dizer, né, para algum outro pesquisador que encontrar o seu trabalho por meio das palavras-chave que você adicionou ao resumo, certo? O que o seu trabalho é. Então é um texto que vai expor de maneira geral o que é o seu trabalho, sobre o que é o seu trabalho, qual metodologia você utilizou e ele tem que apontar algumas considerações finais. Basicamente, o resumo é um texto dividido da seguinte forma. Eu tenho visto que não há divisão de parágrafo, certo? E as primeiras 3 linhas do resumo, elas explicam sobre o que o trabalho é, expõem uma breve introdução sobre o trabalho, certo? Sobre o conteúdo do trabalho. Posteriormente, os pesquisadores citam alguns autores, né? Parte do referencial teórico do trabalho, articulando isso à metodologia do trabalho ao que foi feito. Em seguida, apresentam-se os resultados obtidos, né, no trabalho. Alguns resultados, na verdade, né, você não precisa fazer... Aliás, você não pode fazer uma longa consideração final, certo? De acordo com a BNT recomenda que pelo menos 2 autores sejam citados no resumo, e além disso, que a quantidade máxima de palavras seja de 500. Então, o seu resumo ele não poderia ser maior do que essa quantidade, certo? É claro que isso depende de manual para manual, de padronização, das normas da universidade, enfim. Mas um resumo muito grande, ele perde o caráter dele como um gênero textual, né, que é um resumo. Então, você não pode escrever um trabalho no lugar do resumo, né? Ele é um resumo. Isso tem que ser sintético, tem que ser objetivo. E o ideal seria que ele não ultrapassasse essas 500 palavras. É basicamente isso, pessoal. O resumo é um texto que eu considero simples de elaboração, mas as pessoas têm confundido o resumo com uma introdução, com uma pequena introdução no trabalho. Não é bem assim, né? O resumo é o texto, mais uma vez, que vai guiar os pesquisadores que encontrarem o seu trabalho por meio das palavras-chave que você associou ao resumo. E, né, imagina que um pesquisador esteja procurando algum trabalho sobre relacionado às palavras-chave que você utilizou no resumo, certo? Aí ele encontra o seu trabalho. Depois que ele encontrar o seu trabalho, ele não vai ler o seu trabalho todo. Ele vai ler o resumo, né? Se houver no resumo relação entre o que ele procura e o seu trabalho, aí ele pode olhar no sumário, ele vai dar uma folhada no seu trabalho e vai consultar o seu trabalho. Se o seu resumo disser alguma coisa que não interessa a ele, ele não vai ler o seu trabalho e vai procurar provavelmente um outro. Então, assim, esse é um mecanismo de busca, de pesquisa interessante e acredito que até bastante eficaz, para a gente não perder tempo lendo outros trabalhos. Então é interessante que o autor do trabalho colabore com outros pesquisadores, né, fazendo resumos bem apresentáveis sobre aquele tema, que desperte interesse e que exponha de verdade o que a pesquisa, de uma maneira sintética, né, o que aquela pesquisa representou, qual é o recorte daquela pesquisa, qual é a base ontológica e epistemológica daquela pesquisa e alguns resultados, né? E aí o pesquisador vai decidir se aquela pesquisa pode ou não contribuir para o trabalho dele e vai prosseguir na leitura ou não. Tá bom? Qualquer dúvida, escrevam no meu blog e no meu site www.criteriorevisão.com.br e eu estou à disposição.
Um abraço a todos.